Olá, boa noite, Olá, Carla. boa noite. Oh, hoje, cá estamos nós, mais uma sexta-feira, numa data tão importante como falar sobre Exatamente. alguém tão especial, que ainda não tínhamos, isso estava aqui pendente, é verdade, não é? Isso estava aqui em pendência, não é? Falarmos sobre o Padre Cruz. E hoje temos um convidado muito especial aqui, que foi até a Carla, Temos, sim, ah, senhor. e que nos trouxe o nosso querido ah, Padre Dário Pedroso, não é? Exatamente. O Padre E a- Dário, que além de ser jesuíta, e esta coisa tão extraordinária que nos aconteceu este mês, de começarmos a falar do fundador dos jesuítas e agora estarmos a falar hoje, no dia do nascimento do Padre Cruz, estarmos a falar precisamente de mais um jesuíta e que jesuíta especial. E vem-nos falar dele, exatamente, um outro padre jesuíta, que é o Padre Dário Pedroso, que, além de ser sacerdote e jesuíta, é o vice-postulador da causa de beatificação do Padre Cruz. Além de ser autor de tantos livros, não é? Exatamente. Além de ser autor de diversos e muitos livros. Temos aqui uma conversa certamente hoje bastante especial também. Estávamos nós aqui em dívida, não é? No Raízes de Fátima, que ainda não tínhamos falado sobre essa figura que também cruza-se aqui com a história de Fátima. Não é? Exatamente. Vamos lá chamar o nosso convidado para vocês que estão chegando Claro. agora aqui no rodapé, antes de chamarmos o site do Raízes de Fátima, para vocês conhecerem melhor o nosso projeto, que é feito sempre com muito carinho para que vocês conheçam melhor essa história de amor que a Nossa Senhora de Fátima vem nos trazer aqui em 1917. Então, nós temos visitas guiadas presenciais, temos conteúdo online, com e-books gratuitos, essas conversas todas as sextas-feiras. Então, façam também aqui um like nas nossas redes sociais para ficarem sempre atualizados. E vamos lá chamar, então, o nosso convidado? Claro que sim. Então, vamos lá. Olá, então, nosso querido convidado de hoje. Muito boa noite, senhor Padre Dário Pedroso. Seja muito, muito bem-vindo aqui a esta conversa Raízes de Fátima. Muito obrigado pela vossa saudação, obrigado pelo convite, porque não sou eu que estou em causa, é o Padre Cruz, é a glória de Deus, é esta glória nacional de ter um santo desta qualidade e desta categoria de humildade e de pobreza e de amizade pelos pobres, e para mim é sempre um gosto, uma honra, uma alegria poder falar do Padre Cruz. Obrigado. Hoje eu estou aqui para aprender muito, com certeza. E, Carla, e a nossa pergunta tradicional de todos os dias, de todas Exatamente, as sim. conversas aqui? Porque, sim, o centro da nossa conversa é, e eu vou tratá-lo assim, o Santo Padre Cruz, mas, antes de mais, as pessoas que nos estarão a ver vão querer saber, e por certo, e para quem não o conhece, quem é o Padre Dário Pedroso. O Padre Dário Pedroso é um pecador, como todos os outros, que entrou na Companhia de Jesus em 1964, fiz já 58 anos de jesuíta e anteontem fiz 47 anos de padre. Parabéns! Anteontem. Eu nasci na Póvoa de Santo Adrião, aqui muito perto do Lumiar, junto a Lisboa, Concelho de Loures, na altura, uma família que não era cristã. Meus pais não iam à missa, não rezavam. Também a igreja estava fechada, nem pároco tínhamos para ir celebrar missa aos domingos. Nem catequese, nem coisa nenhuma. Mas foi nesse ambiente anticlerical até, num ambiente de agressividade à igreja e a tudo que pudesse ser padre ou freira, que Deus Nosso Senhor quis que eu nascesse, por causa de outro mistério que eu poderei explicar se houver tempo. E
e lá me foi buscar para fazer de mim jesuíta e padre, numa família daquelas, com uma oposição muito grande do meu pai, que até alguma vez pensou com uma faca junto à minha cama dar cabo de mim, porque não queria que eu fosse padre. E tudo isto foi assim, foi. E tudo isto deu, pela graça de Deus, o Senhor está sempre do lado dos mais fracos e dos pobres. E, portanto, eu tenho a certeza que foi Deus que me quis na companhia de Jesus, filho de Inácio de Loyola. Portanto, é assim um bocadinho da minha história. Eu nasci em maio de 43, portanto, já fiz 79 anos. Procuro disfarçar para não mostrar que estou muito velho. E ainda com muitos retiros, muitas pregações, a escrever muitos livros. Era uma coisa que eu nunca pensei fazer, escrever. Nunca fui muito bom aluno no liceu. Depois, nas licenciaturas, nas universidades, quer de filosofia, quer de teologia, a filosofia em Braga, a teologia em Paris, foram diferentes, graças a Deus, no sentido de qualidade, de classificação, etc. Mas a minha vida no liceu não foi famosa, no sentido de aproveitamento. Mas Deus depois quis dar-me este gosto pela escrita, e eu já escrevi 85, 87 livros. Também sobre o Padre Cruz, e muitos sobre outras coisas mais de índole pastoral, espiritual, oração, sacramentos, também algumas biografias de gente importante, como a Madre Luísa Andaluz, que também tem a causa introduzida, como o nosso São João de Brito, um pequeno livro, etc. Não vou dizer... 87 realmente... É bom não dizer... Eu confesso que tenho alguns, não sabia que eram tantos. Não é preciso confessar-se, ter alguns não é pecado. Não, tenho é muito pouquinhos, comparado com aqueles que o Padre Dário escreveu. Já passa contabilizando todas as edições, porque alguns livros já tiveram várias edições, como O Senhor Ensina-nos a Rezar, que foi o meu primeiro livro, já vai em 7 edições, contabilizando tudo, já soma 1.300.000 exemplares. Não todos vendidos, é evidente, porque muitos estão espalhados por livrarias, por armazéns, ainda à espera da hora de serem vendidos. E pronto, agora depois de entrar no noviciado, fiz os votos ao fim de 2 anos, como fazemos todos. Acabado o noviciado, vim para Braga para fazer a licenciatura em Filosofia. Acabada essa licenciatura, passei 2 anos num colégio que tínhamos em Cernache, perto de Condeixa, a ensinar e a tomar conta dos alunos, a prefeitura dos alunos. Depois segui para a França para estudar teologia e preparar mais diretamente para o sacerdócio, e fui ordenado em 75. Por isso eu contei que anteontem fiz 47 anos de padre, é fazer as contas que dá certo. Foi ordenado em Portugal? Em Portugal? Sim, na igreja do Colégio São João de Brito, no Lumiar. Dá conta certa, sim senhor, de 47, que são precisamente os que eu faço. É um ano de muito boa colheita. Padre Dário. Depois em Braga tive vários trabalhos. Depois de ordenado eu voltei para Braga. Eu tive muita atividade, quer no secretariado do Apostolado de Oração, como secretário do Apostolado de Oração em Portugal inteiro, quer como diretor
da revista Mensageiro, da Cruzada Eucarística, diretor da editorial também. Foram anos de muito trabalho e de muita alegria no serviço apostólico. Entretanto, fui também professor de Teologia Espiritual no Seminário de Braga, Seminário Maior. Quiseram, não digo pedir-me, mas convidar-me para ser vigário episcopal da vida consagrada em Braga, e fui durante 15 anos, eu já perdi a conta aos anos. Depois interrompi isso tudo porque os superiores quiseram que eu viesse a Coimbra, para Coimbra, durante 7 anos, ser mestre de noviços, formar os noviços que entravam na Companhia de Jesus. E foi muito bonito esses anos da formação e fiz, se calhar, muitas asneiras, como toda a gente faz. Não estava, se calhar, suficientemente preparado para esse cargo, mas, pronto, dei o melhor que podia. Terminado esse tempo de mestre de noviços, fui para a Póvoa de Varzim, a ser superior da comunidade e ser reitor da Basílica do Coração de Jesus, uma grande basílica que há na Póvoa de Varzim. Voltei depois para Braga, ao fim de 3 anos, para ser novamente secretário nacional do Apostolado da Oração, ser novamente vigário episcopal da vida consagrada, ser diretor outra vez da revista Mensageiro, enfim, mais uns anos, que eu não me lembro quantos, creio que 9, e depois vim para aqui, onde estou agora, na Diocese de Setúbal, aqui juntinho ao Cristo Rei, perto da Almada, onde a Companhia de Jesus estava antes encarregue de várias paróquias, agora só temos esta onde vivemos, a paróquia de São Francisco Xavier. E aqui estou, com muita alegria, a servir a Diocese de Setúbal e a servir a Igreja com esta comunidade. Somos 5 padres e um estudante jesuíta, 6 pessoas aqui nesta comunidade. Vivemos neste prédio de 6 andares, mas vivemos bem e estamos muito bem. E aqui há um que está nomeado pároco. Eu sou pároco insólido. Depois de velho, ser pároco é um bocado mais complicado, mas nunca tinha sido, mas pronto, a obediência manda e a gente assume com alegria aquilo que nos pedem ou que nos mandam. E cá estamos os 6, temos uma obra muito grande, com um jardim para ajudar as crianças destes bairros, que são bairros muito carenciados, muito pobres, de tudo, não só de dinheiro e de alimentos, mas pronto, é uma vida. A nossa paróquia, não sei calcular, mas terá cerca de 70% de africanos, que já é uma conta muito grande, terá talvez uns 10% de ciganos, e o resto são brancos, como eu, mas portugueses alguns, outros brasileiros, enfim, uma variedade grande. É uma paróquia assim muito variada, mas muito rica, com gente muito boa. Onde há muita droga, onde há muita fome, onde há muita situação social de muita miséria, mas é por isso mesmo que cá estamos, é para os ajudar e para os servir. Sim, ou seja, muito trabalho, né? Com certeza, sim. E era isso que eu ia dizer, eu acho extraordinário, foi por isso que me ri quando o Padre Dário disse agora, depois de velho, com esta jovialidade toda e esta atividade toda, dizer depois de velho, olha que não se nota nada. Oh, meu Deus, mas noto eu. E queria fazer só um parênteses aqui, muito breve, de algo que disse que achei tão bonito. Essa obediência com alegria. Porque obedecer, muita gente acaba por obedecer, mas lá dentro, não é? Muitas vezes é difícil, e obedecer com alegria
é algo que muda uma vida, realmente, não é? Que bonito. Eu não sei se as minhas caras amigas sabem que o meu fundador, Santo Inácio, pôs um vínculo muito forte no voto de obediência, de tal modo que nós jesuítas, um grupo de nós pelo menos, além dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência, fazemos um 4º voto de obediência ao Papa para as missões. E estamos à disposição. Portanto, a obediência é algo que nos marca na nossa vocação, na nossa disponibilidade, porque fizemos esse voto e queremos vivê-lo e tivemos consciência, com certeza, do que era fazer esse voto. Quando o meu superior provincial da altura me chamou a Lisboa, eu estava em Fátima, para me propor que eu viesse de Braga para aqui, eu não conhecia esta terra, nunca cá tinha vindo, não conhecia a paróquia, as paróquias, nessa altura tínhamos 4 ou 5. Ele disse que me dava uns dias para pensar, e eu disse, não deixe, eu prefiro dizer já que sim, e já vou para Braga sossegado, porque já dei o meu sim. E penso um dia ou 2 e depois telefone, não é preciso, já está dito. Porque não fosse o diabo meter-se comigo e eu depois querer dizer que não, não é chamado e responde o sim, né? É melhor, é melhor. Já agora a vontade de Deus e a gente alegra-se por fazer aquilo que Deus quer. Que bonito. E lá estou eu com a palavra do costume, com a Deuscidência, é que precisamente este mês começamos a falar, a nossa primeira conversa, na primeira sexta-feira do mês de julho, foi precisamente sobre Santo Inácio de Loyola, com o Sr. Padre Vasco Pinto Magalhães, e olhem só a Deuscidência de começarmos o mês com Santo Inácio de Loyola e terminamos o mês com as conversas com um jesuíta como o Padre Cruz, não é? Mas olha, a festa de Santo Inácio é exatamente no dia 31 de julho. A festa litúrgica. Nós normalmente nós temos estado a fazer, além destas conversas, temos estado a fazer conversas sobre os santos da colunata. E então começamos o mês com o santo da colunata e por isso este mês Santo Inácio de Loyola. Mas é bonito perceber que o mês vai terminar com a festa litúrgica. E este ano, de um modo mais especial, já que é o ano inaciano, por excelência, nesse sentido, celebramos durante o ano a espiritualidade, a figura de Inácio, a sua conversão, naquela batalha famosa de Pamplona, etc. Então, terminar com outro jesuíta, que é o Padre Cruz, também é bonito. E antes de entrarmos no Padre Cruz, só dizer aqui que eu também nunca fiz e quero muito fazer os exercícios espirituais assim que tiver uma oportunidade. Era muito bom. É das coisas boas que eu acho que tenho feito na vida, além de fazer os meus. Cada jesuíta faz sempre, todos os anos, uns exercícios de 8 dias. Tenho dado muitos exercícios. Inácio usa a palavra dar. Não é pregar, é dar exercícios. Aos senhores bispos, já dei 2 vezes, à Conferência Episcopal, dar ao clero de várias dioceses, e algumas repeti mais que uma vez, dar a seminaristas, dar a leigos, dar a casais, dar a religiosas, dar a jovens. Eu não assentei no meu caderno quanto já teria dado nestes 47 anos de sacerdote, mas foram muitas centenas. E é uma experiência maravilhosa. Amanhã vou para o Porto exatamente para dar uns exercícios de 8 dias. Olha, vou organizar-me, porque acho que isso tem que entrar na lista dos meus afazeres este ano ainda.
Ainda mais agora, depois desse nosso início de conversa. Mas o nosso tema é outro jesuíta, não é? E Não é? Hoje vamos falar aqui do querido Padre Cruz, não é? E, Carla, você ia começar a fazer uma pergunta agora há pouco, e né, conversas são como as cerejas, como se diz aqui em Portugal. Então, vamos Não, lá. eu ia precisamente, o que eu ia fazer há bocado era essa locução de que começamos com Santo Inácio de Loyola e terminamos com o Santo Padre Cruz. Padre Dário, eu acho que dificilmente alguém não terá ouvido, pelo menos uma vez na vida, falar, mas quem é ou quem foi o Padre Cruz? Bom, eu não queria propriamente fazer um resumo da história toda dele, porque são 80 e muitos anos de vida, nunca mais acabo de resumir, e passas o programa nisso. O Padre Cruz nasceu em Alcochete, nessa altura era Patriarcado de Lisboa. Depois dos seus estudos normais de um jovem, fez-se seminarista, estudou teologia, foi ordenado sacerdote e, durante o seu tempo de teologia, nessa altura em Coimbra, ele começou a ter contacto com a Companhia de Jesus através dos exercícios espirituais e da chamada Congregação Mariana, que nessa altura era algo florescente nos colégios, nas paróquias, etc. Grupos de jovens que se comprometiam a levar uma vida de piedade profunda, séria, enfim, era no tempo uma ajuda preciosa para a juventude. E o Padre Cruz sentiu isso e daí lhe nasceu o desejo de ser jesuíta. Começou cedo, aos 20 e tal anos, mas sempre um homem de uma saúde muito débil, tão débil que até se duvidava se ele aguentaria a missa da ordenação, já que nessa altura a ordenação sacerdotal, porque eram vários que foram ordenados, era uma liturgia mais comprida, e ele era um homem de facto de uma saúde muito débil. Teve várias vezes doente, pneumonias, pleuresias, um homem muito débil. Ele esteve à morte quando nasceu e foi logo batizado em casa. Depois, então, passados uns meses, foi levado à igreja para completar o ritual batismal. E foi assim toda a vida, muito frágil. Essa fragilidade levou a que, primeiro, o senhor cardeal, os cardeais foi mais que um, também pela falta de clero, da altura, e também pela santidade que o Padre Cruz já tinha, procuraram ir retardando a sua entrada ou a sua saída do clero diocesano para entrar na Companhia de Jesus. Com reta intenção, com certeza, e não por outros motivos. Por outro lado, os superiores da Companhia também achavam, e os confessores do Padre Cruz, que ele não teria saúde para levar uma vida de jesuíta e apostolicamente dura, séria. Estávamos nos anos 30 ou 40, não estávamos no ano 2000. Exato. Nem os transportes, nem nada. Então o Padre Cruz viveu assim esses anos, muitos anos. Depois foi muito bonito quando conseguiu, pelo menos isto, que o Padre-Geral da Companhia lhe concedeu, que à hora da morte pudesse fazer os votos da Companhia e entrar no céu como jesuíta. Era um costume antigo que a gente hoje, se calhar, não compreende tão bem. E ele ficou felicíssimo. Por isso chamava sempre os meus irmãos jesuítas. Eram irmãos, porque ele já se sentia membro da Companhia de Jesus. Depois, no tempo do Papa, já o Padre Cruz, com 80 e tal anos, no tempo do Papa Pio XII, e do nosso geral
Ledokowski, um polaco, homem também de virtude, que tem uma irmã beatificada, irmã de sangue. Conseguiu licença e o Papa dispensou de fazer o noviciado, os 2 anos de noviciado, pudera com aquela idade, e com aquela idade já não precisava de... E foi toda a vida um homem apaixonado pela espiritualidade inaciana, pelos exercícios espirituais, pelo seu irmão Francisco Xavier, como ele dizia. Sempre o meu irmão Francisco Xavier era profundamente devoto de São Francisco Xavier, o apóstolo. Aquela dimensão de apostolado e de missão apanhavam o coração do Padre Cruz. E lá entrou na Companhia de Jesus, fez um retiro de 8 dias e no final fez os votos no dia 3 de dezembro, festa de São Francisco Xavier. No noviciado, que nessa altura era na costa, em Guimarães, em 1940. Depois ele ia morrer em 48, portanto, só juridicamente falando, canonicamente falando, ele só foi jesuíta estes 8 anos, depois dos votos, em 40 até 48. Portanto, é o resumo da vida dele, rápido. Exato. Eu confesso-lhe que tenho um carinho muito, muito especial pelo Santo Padre Cruz. E sabemos que são várias as referências e as ligações do Padre Bellico, como lhe chamava a Jacinta tão carinhosamente, as ligações dele com Fátima, e inclusive é antes das aparições, não é? Ele confessa a irmã Lúcia, e é ele que acaba por dizer ao prior de Fátima que sim, que lhe pode fazer a primeira comunhão, ainda antes das aparições. Pode falar-nos dessa ligação, Padre Dário? Posso, tanto quanto sei, porque essas ligações são mais interiores e espirituais, mas a irmã Lúcia descreve nas suas memórias, sempre com muito carinho, a ação do Padre Cruz na vida deles, quer dela, como disse a primeiro confessor dela, que a preparou para a primeira comunhão, quer depois dos primos. Quer depois dos primos. Eu estou ocupado a gravar uma coisa, meu Deus. Desculpem-me. Não há problema. Pois fazem um cortezinho. Exatamente. Isso, já apontei aqui o tempo. Então, depois, antes das aparições, ele já ia à paróquia de Fátima pregar e já tinha contacto com os pastorinhos e com a família. E por isso mesmo foi o primeiro confessor e diretor espiritual da irmã Lúcia, diríamos assim, e depois dos primos. E a partir das aparições, ele foi um fiel devoto de Fátima. Fátima, nessa altura, ainda pertencia ao patriarcado, como sabemos, porque não havia ainda a diocese de Leiria, e o Padre Cruz teve o encargo também de ir examinar um bocadinho aquilo que os pastorinhos diziam, examinar um bocadinho o conteúdo das revelações de Deus, das orações que Nossa Senhora ensinou, das orações que o anjo tinha ensinado no ano anterior, e começou a ser um verdadeiro devoto de Fátima. No dia 13, aparecia sempre em Fátima para confessar, sempre, desde quase 1917 até ao ano, ou quase ao ano em que morreu. A não ser quando estava doente, ou quando estava nos Açores, ou na Madeira, então não poderia estar, mas aparecia sempre. E se percebia bem a presença dele e a maneira como o povo o recebia e o acarinhava.
Ele era um apaixonado por Fátima, pelas mensagens, quer do anjo, quer de Nossa Senhora, e por isso vivia com um encanto particular a ida a Fátima e a ajuda para confessar pessoas, para pregar. E quando percorria Portugal inteiro nas suas pregações, ele falava sempre muito das aparições e do conteúdo, sobretudo a conversão, a oração, a penitência, a mudança de vida, etc. Foi um padre que viveu sempre muito unido ao rebanho, às ovelhas. O Papa Francisco diria hoje um padre que cheirava às ovelhas, porque andava no meio delas. Quando, já idoso, a última vez que foi à Madeira, creio, a última vez, disseram ao Sr. Padre Cruz, com sua idade e tão doente, o que é que ainda vai fazer à Madeira? E a resposta foi, vou visitar os presos. E todos os dias ia à cadeia visitar os presos e confessava-os a todos e celebrava missa para eles. Era a estrutura interior do seu coração, eram os pobres, os presos, os doentes, sempre, em todo o lado. Há casos curiosíssimos, posso contar um? Claro que sim. Casos curiosíssimos numa vila onde foi pregar, ele tinha que ir à cadeia todos os dias, não é? Para visitar os presos. Ele, depois de os ter catequizado, conversado com eles, etc., e preparado para se confessarem, depois de os ter confessado, foi pedir às autoridades competentes para levar os presos à igreja paroquial para poder celebrar a missa e dar-lhes comunhão. E a autoridade ficou muito espantada e disse-me, como é que o senhor padre se atreve a pedir uma coisa dessas se algum preso foge a responsabilidade que é? E ele disse, não se aflijam, nenhum vai fugir. Bom, como era o padre Cruz, deram licença e ele lá veio a pé da cadeia para a igreja paroquial com os presos. E lá celebrou, e lá lhes deu comunhão, e lá rezou com eles, e depois lá veio outra vez com eles para a cadeia e não faltou nenhum, e nenhum fugiu. Mas era a sua paixão. Eu estava em Lisboa e tinha que ir todos os dias visitar os presos ao Limoeiro, sempre, e as mulheres à prisão das Mónicas, sempre com uma paixão. É evidente que tudo que lhe dava, ele dava. Tinha um saco onde metia as esmolas, mas daí a pouco já as esmolas já tinham ido todas. Já tinham ido, porque ele era um pobre. Eu vou mostrar, vou partilhar aqui uma foto. Sim, Carla, uma das fotos já vou partilhar agora, então, para quem nos esteja ouvindo. Muito bem. É engraçado como o livro e o rosário na mão são a imagem de marca. Exato. O livro é o breviário, o ofício divino, nessa altura em latim, claro. E o rosário que ele tinha que rezar todos os dias, vários. Sabem da história, com certeza, que um dia estava em Torres Novas numa pregação, a preparar o povo, creio que uma semana inteira, para a visita pastoral do Senhor Patriarca, Dom José, e quando, no fim da missa, do crisma e da visita pastoral, o Padre Cruz pediu boleia, pediu ao Senhor Patriarca, a sua eminência, se o trazia para Lisboa, no carro. E o Senhor Patriarca disse que sim, o Padre Cruz também entrou no carro, e mal entra no carro, pediu licença, Vossa Eminência dá licença que rezemos um terço.
O Sr. Patriarca disse que sim, já sabia como ele era, conhecia-o bem. Ele benzeu-se, começou um terço, acabado esse começou o outro, acabado esse começou o outro, acabado esse começou o outro, e quando o carro parou em Lisboa, ele ainda se atreveu a dizer: Vossa Eminência dá licença que só faltam 2 mistérios que acabemos o 9º terço, o nono terço, de Torres Novas aqui, aquelas estradas difíceis e viagens. Meu Deus, exigência. Pôr o automóvel a rezar 9 terços. E quando entrava num comboio, se encontrava alguém que o saudava com carinho, estava mais à vontade, ele rezava logo, punha a carruagem toda a rezar. E lá iam a rezar, se calhar de Lisboa até ao Porto. E ele todo contente e feliz. É extraordinário, e esta questão que falou agora de quando entrava no comboio, é extraordinária quando aprofundamos mais a história e a vida do Santo Padre Cruz, que é extraordinária. As variadíssimas situações dele com histórias com comboios, do comboio que já arrancou e ele chega atrasado e o comboio faz marcha atrás, de repente o único dinheiro que tem para o bilhete dá um pobre e alguém lhe dá um bilhete, de variadíssimas histórias com os comboios. A história talvez mais curiosa é aquela que ele andou no saco à procura, porque ele tinha um passe que lhe tinham dado para poder viajar no comboio, mas o passe não aparecia. E no meio daquela varafunda do saco, das esmolas, do terço, do breviário, das ofertas que lhe faziam, o passe não apareceu. Mas ele meteu-se no comboio, mas depois o revisor, numa estação seguinte, mandou-o descer porque não tinha o passe. E ele desceu e ficou lá sentadinho num banco. Mas o comboio não andou mais. Até o chefe daquela estação, quando o viu, perguntou-lhe: Sr. Padre Cruz, o que está aqui a fazer? Olha, perdi o passe, não me encontro. E o chefe da estação percebeu logo porque é que o comboio não andava. Deu-lhe um bilhete, ele subiu para o comboio e o comboio, daí a uns segundos, começou a andar e lá seguiu para o Porto. Há assim muitos episódios de verdadeiros milagres. Que lindo. Como aquele que estava a dar de comer pão. E uma irmã que estava ao lado disse ao Padre Cruz: olha que o pão que tem não vai chegar para tanta gente, olha que a fila é muito grande. E ele disse: não se aflige, minha irmã, Deus Nosso Senhor há de remediar. E deu pão, e deu pão, e deu a todos, acabou a fila e o cesto ainda tinha pão. Parece que houve ali uma multiplicação dos pães, como a de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. E uma vez também com hóstias consagradas, não havia hóstias que chegasse para toda a gente comungar, estava tudo nervoso, e ele disse: não se aflijam, Deus sabe remediar estas situações. E Deus começou a dar a comunhão, a dar, e quando acabou de dar a toda a gente que queria comungar, ainda sobraram hóstias que ele guardou no sacrário. Muitos episódios. Que confiança. Estes e outros que revelam bem o que era a santidade deste homem. Santidade não era por causa destes acontecimentos, era a vida santa que ele tinha. Vida santa, que eu digo sempre, a primeira dimensão é uma união com Deus muito forte, uma intimidade com Deus de muita oração, um homem muito mariano, de muitos terços ao dia. Por outro lado, um homem, um sacerdote de uma paixão pela Eucaristia, pela adoração, pelos sacrários. Ele dizia mesmo, na Quaresma, quando quiserem procurar, eu estou na igreja onde há aos perene. E lá estava ele a adorar Nosso Senhor e a confessar. Sempre. Portanto, um homem de uma profundidade interior e de uma intimidade com Deus únicas.
do nosso tempo. E depois o homem da caridade dos pobres, sem dúvida. Isso é que lhe deu a santidade, a oração e a caridade. Tudo o que lhe davam, ele dava. O amor aos presos, o amor aos doentes, a visita que fazia quando ia pregar a qualquer paróquia, tinha que visitar os doentes e os presos. E sempre que o convidavam ou pediam que fosse, nunca se negava. Era de uma dedicação total, extrema, diria eu, ao ponto de admitir muitas vezes fraqueza, por debilidade, porque apanhava frio, porque apanhava sol, mas ele amava Jesus e amava os pobres com todo o seu coração. Era o padre das ovelhas, como diria hoje o Papa Francisco. Que lindo, nossa. Ai, nós temos ainda outra foto. Já partilho, Carla? Ou guardo para o fim? Pode partilhar já. Podes partilhar, porque tem exatamente essa fotografia que vais partilhar. Há algumas publicações em que é dito que essa fotografia é na Cova da Iria e realmente, pelo fundo, pelas oliveiras que lá se vêem, devia ser dos primeiros anos da Cova da Iria, a seguir, não digo logo, às aparições, não, é pena a fotografia não estar datada, mas há muitas dele na Cova da Iria, no meio do povo, ou com os pastorinhos até. Que bonito, que bonito. E agora a nossa próxima pergunta é relativamente à beatificação, né, Carla? Aqui exato, sobre esse processo de beatificação. Porque eu estou a tratá-lo por Santo Padre Cruz e o povo, nestes anos todos, acho que talvez uma coisa ainda em vida, talvez já houvesse este título, mas o Padre Cruz não está ainda beatificado, não é, Padre Dário? Não está. Em que patamar é que está este processo? O processo tem sido muito, o que é natural, tem sido muito lento e tem tido várias peripécias pelo caminho. Começou quando ele morreu, daí a pouco abre-se o tribunal religioso, mas como era tanta gente, tanta testemunha para ser ouvida, até, com licença do Sr. Patriarca, nessa altura, Dom Manuel Gonçalves da Regeira, foi aberto no Porto como é que é dizer, um segundo tribunal, se assim se pode afirmar, para ouvir as testemunhas do Norte, porque estamos nos anos 50 e não era fácil também vir a Lisboa para ser ouvido durante 1 hora ou 2. Tudo isso demorou muito tempo. Nessa altura era preciso traduzir tudo para latim, o que também demorava, o que devem calcular, milhares de páginas de ser traduzidas. Depois também porque a congregação romana, à medida que vai tendo um cardeal à frente, cada cardeal também tem, como é que é dizer, o desejo de acertar e às vezes de dar normas diferentes ou aumentar o número de normas para que o processo possa continuar. Então tudo isto atrasou. Também preocupa cá de Portugal, né? De algum vice-postulador, quando Roma mandou para trás algum parte dos documentos que tinham lá chegado porque não estavam bem redigidos, demorou-se tantos anos a corrigir aquilo que foi, de facto, um atraso muito grande. Depois, ultimamente, também foi outro senhor cardeal romano da Congregação dos Santos
a exigência de uma comissão histórica que delineasse um bocadinho o espaço humano e cristão e revolucionário da altura da vida dele. Ele já era homem quando foi a República, em 1910, e a perseguição aos religiosos, e, portanto, neste ambiente todo, e também foi preciso uma comissão histórica que fizesse. Depois houve outra determinação romana que exigiu também uma nomeação de uma nova comissão histórica que o senhor Dom José Policarpo fez. Finalmente, uma terceira comissão histórica, já no meu tempo, do vice-postulador, e pronto. E graças a Deus terminou o trabalho muito bem e depressa. Trabalho que foi aprovado por Sua Eminência G. D. Manuel Clemente, e trabalho que depois, no encerramento do processo, que foi só a 17 de dezembro de 2020, creio eu, foi 2020, a cláusula do processo, pois o processo está todo em Roma. Foi pedido por Roma que só ouvissem agora pessoas sobre o Padre Cruz que não o conheceram, mas pela fama de santidade o estimam, lhe rezam e podem falar dele. Foram ouvidas essas testemunhas em tribunal religioso. Também tudo isto voltou a prolongar um pedacinho. Tudo isto está encerrado, já está em Roma. Foi um marco grande, graças a Deus. Devemos muito à última comissão histórica, às outras também, mas à última comissão histórica que levou por diante este trabalho, com muita dedicação, e no encerramento, no dia 17 de dezembro de 2020, pronto, tudo estava pronto para caminhar para Roma, pela mala diplomática da Nunciatura. Entretanto, agora, depois dos documentos que foram para Roma serem lidos e aprovados, trata-se de, em todas as causas, haver algo que se chama Appositio, que é um documento, um livro grosso, às vezes de 500 ou 600 páginas, com um resumo da vida, com um resumo de testemunhos, com um resumo das virtudes dele. Pronto, uma compilação de tudo que se está fazendo, que graças a Deus está bastante adiantada, e que até agora já em Roma nos dizem vão mais devagar, porque cada vez e isto depois é preciso ler e a verificar e conferir, mas a esperança é grande. Eu vou dizer uma coisa que tenho no coração e que já ouvi até autoridades da Igreja importantes, que eu não sou autoridade nenhuma, estou aqui para servir a causa e a Igreja. Ouvi e estou convencido, se o Papa conhecer quem foi o Padre Cruz, poderá porventura até dispensar o milagre e beatificá-lo ou canonizá-lo. Era exatamente disso que eu ia falar, porque eu ouvi há algum tempo fazer essa referência num programa de televisão. E é exatamente isso que eu acho que acaba por... E se o Padre Dário, que é vice-postulador, acha que não é ninguém da autoridade, muito menos a minha opinião, não é? Mas acho que toda esta vivência de tantos milagres em vida, de tantas... Acho que em alguns processos deveriam ser tidos em conta e talvez os processos avançassem mais rápido, não é? Pois, mas quando se diz que é preciso um milagre depois de morto. Não é ele que o faz, intercede junto de Deus para que a Santíssima Trindade
realiza aquela cura ou aquele milagre, seja logo o milagre que for. Mas isso depois também exige um processo longo de médicos, de documentos, sei lá, a cura de um doente. Onde estão os exames antes de ser curado? Onde estão os exames, as radiografias, os factos, depois? Qual é o testemunho dos médicos acerca desta cura? Foi intercessão de Deus? Não foi? E isto é tudo muito demorado e custa tudo muito a chegar ao fim. Pois, e tem que ser um processo definitivo, não é uma cura definitiva também, que às vezes leva tempo. É bom que leve tempo, até porque tem que ser sério, não é? Tem que ser sério. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Puxa, há que trabalhar muito, então, neste sentido. Nossa, eu estava ouvindo falar e, uau, sempre uma novidade, sempre alguma coisa, mas, por outro lado, também percebe-se, não é, todo este rigor num processo que é tão sério, não é? Alguém que possa vir a ser modelo, não é? Para todos nós. Portanto, é algo que não é exclusivo aqui no caso desta beatificação, não é? Mas que é transversal. Não, de vez em quando aparece, as minhas caras amigas não fazem ideia, mas aparece no secretariado da causa, na rua, agora não me veio o nome da rua, mas não faz mal, no secretariado da causa, na Rua da Madalena, onde está instalado, aparecem cartas e graças grandes que as pessoas testemunham, um pouco de todo o lado. E pedidos de medalhas, e pedidos de pagelas, e pedidos da revista, até das Filipinas e de outros sítios. Nesta última revista que eu há bocado tem que mostrar, sim, que tem uma capa... A capa é lindíssima. Extraordinária, mesmo. Nesta última revista aparece até um artigo bem simpático com o vitral nos Estados Unidos, que um padre mandou colocar. Vê-se bem o vitral, não? Não, mais para o lado um bocadinho. Outro lado. Mais um bocadinho. Mais ao lado. Para o seu lado direito, não é isso? Mas agora para cima, só um bocadinho. Ótimo. Exato. Ótimo. Extraordinário. Está na Igreja dos Estados Unidos, que um pároco lá mandou pôr já há uns anos. É uma foto do vitral da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Não sei em que ano lá foi colocado, mas deve dizer aqui no artigo. Foi no ano 1973 que foi colocado este vitral. Como é que nos Estados Unidos há um vitral do Padre Cruz? Como é que houve autores da Alemanha, um alemão, um francês, um italiano, um de língua inglesa, que publicaram vidas do Padre Cruz na sua própria língua. Não traduziram um livro português. Eles próprios vieram cá estudar, é isso? Averiguar, consultar arquivos e depois publicaram esses livros que correm mundo. Inclusive, há uma marca que começou nos Estados Unidos, uma marca que faz imagens pequeninas para crianças de santos, e repare-se que faz imagens de santos, e uma delas, desta marca, que é americana, já fez a imagem do Padre Cruz. Sim, eu já vi. Já vi em catálogo e já temos no secretariado à venda. Já pedimos, já compramos para poder vender. Olha, eu essa já não vou lá comprar ao secretariado porque já a tenho. Fez muito bem. Fez muito bem. Mas é curioso para crianças, imagens mais simples,
que podem cativar mais e chegar a muitas famílias, e é um gosto. Quando temos missa na capela do cemitério de Benfica, onde o Padre Cruz está enterrado os restos mortais numa urna, no jazigo da Companhia de Jesus, porque ele pediu e deixou escrito que era ali que gostava de ficar entre os seus irmãos jesuítas. Eu não sabia isso, eu não sabia que tinha sido um pedido dele. Foi ele que pediu, e o jazigo é da Companhia de Jesus. É bonito perceber que no dia, sobretudo, do nascimento, 29 de julho este mês, e no dia da morte, 1 de outubro, vem gente de Monção, de Melgaço, de Gondomar, de tantas paróquias de Portugal inteiro, quase, para estar na Eucaristia e para poderem rezar. Nessa altura, eu já digo, abre-se e as pessoas podem entrar e rezar um pouco junto da urna, e isso para as pessoas também se torna um momento importante, pronto, de fé e de oração. Confesso que já lá estive num desses dias. Eu, desde que sou vice-postulador, tenho procurado estar sempre, exceto quando houve pandemia, estávamos proibidos de celebrar na capela do cemitério. Então não, mas de resto sim. Se Deus quiser, lá estarei Também referir que, precisamente na mesma rua que o Padre Dário já referiu, a Rua da Madalena, tem de um lado da rua o Secretariado da Causa e do outro lado, e por incrível que possa parecer, há um edifício conhecido pelo Caldas, aliás, o lugar é o Largo do Caldas, que tem um edifício que é sede de um partido político, e que tem dentro desse espaço precisamente o quarto onde o Padre Cruz partiu, e que não sei se ainda será assim, mas que há bem pouco tempo, ainda antes da pandemia, era visitável, que foi também um lugar onde eu fui. Não só o quarto, mas a capela onde ele muitas vezes celebrava a missa, e a capela conserva-se. E o quarto é um bocadinho complicado às vezes, porque é preciso passar por vários corredores, subir várias escadas. Sim, também há dificuldade. Eu fui lá uma vez e não foi possível visitar. Há também a dificuldade de quantas pessoas é que estão na recepção desse edifício, não é? Porque não podem fechar a porta para nos guiar até ao quarto, não é? Mas estando mais do que uma pessoa, sim, é fácil de lá ir. Vamos a ver o que o futuro nos reserva, porque não seria difícil fazer uma pequenina obra em que o quarto e a capela ficassem mais unidos e a entrada pela capela pudesse dar acesso ao quarto e vice-versa. Descer do quarto para a capela para poder voltar à rua e não entrar para a portaria do prédio, que de facto... Não interferir com a atividade que é feita dentro do prédio. E reuniões, e compreende-se que é complicado entrar por ali muita gente. O que mais me querem? Queremos saber tudo. Não, nós tínhamos aqui ainda apontado para falar consigo sobre esta perpetuação, exatamente sobre isso que acabou por ser falado aqui também, de alguma forma, não é? Tanto em imagens como, enfim, em pessoas do mundo inteiro. Essa própria revista, como é que o que nós podemos fazer para nos aproximar, para estarmos mais próximos das notícias, de tudo relativo, então, ao Padre Cruz? Olha, a revista é pedi-la para a Rua da Madalena, para o secretariado, ou inscrever-se como assinante da revista, que sai agora só 2 vezes ao ano, porque depois, nos meses de intervalo, sai só um boletim, que é um bocadinho um jornal mais pequeno, que se oferece gratuitamente e que se espalha aos milhares nas igrejas de Lisboa e em tantas outras, porque há muitos amigos do Padre Cruz que pedem: olha, mande-me 30 boletins que eu depois cá na minha paróquia distribuo. Claro. Portanto, as pessoas podem
entrar em contacto com o secretariado e tem sempre lá uma funcionária muito competente e muito acolhedora. Muito simpática e muito prestável, eu posso confirmar. É verdade que sim. É o que me tem valido também na minha função. E, portanto, quer a revista, quer o boletim. E depois também vamos tendo a possibilidade de hoje ter mais medalhas com relíquia do Padre Cruz, um bocadinho de pano da sua batina, ou uma pagela que tem também com um selo próprio para garantir que aquilo é verdade. Aí temos um bocadinho mais medo. Porquê? Porque se nós oferecemos, temos medo, porque já sucedeu alguma vez, que as pessoas que vão lá buscar depois vendem e ficam com o dinheiro para si. Temos de ter cuidado para não facilitar esse negócio. Se nós oferecemos, é para ser oferecido, não é? Exatamente. É para ser oferecido. Claro. Que mais? Tão bonito. Eu tenho aqui uma pequenina pagela do Padre Cruz, vê? Olha só, sim, vemos bem. É uma pagela assim só. Depois tem dentro como vê, as proporções são até muito pequeninas. Vê aqui embaixo um sinalzinho preto. Exatamente. É um bocadinho da batina. Olha! Pronto, olha, então eu vou-lhe dizer, também tem. Um selo próprio que garante que é verdade. Não é um pano qualquer. Eu tenho uma dessas pagelas com um selo e confesso-lhe que comprei de propósito uma moldura, de umas molduras que agora se usa muito, com vidro à frente e atrás para as pessoas irem metendo moedas para juntar para as viagens. Pois eu consegui juntar os vidros, pôr lá essa pagela e tenho no meu altar. Eu também, já agora, posso mostrar o que tenho na minha secretária. Mas este não tem, é um postal metido no... não é pagela, sim. Não é pagela e também não tem relíquia. Mas há pequeninas medalhas que têm. Eu devo ter por aí algumas, mas agora não as descubro. Fica aqui a dica, então. Fica aqui a dica. Podem entrar em contato diretamente, então. Que maravilha. É um secretariado na Rua da Madalena, onde é publicada esta revista. Agora... É fácil encontrar os contactos na internet. Basta no Google escrever... Quer o telefone, quer o e-mail, quer todas as coisas da causa de canonização. A Rua da Madalena, 179 Revolução. Pronto, é a edição desta revista. Nós colocamos aqui, então, no descritivo desta conversa também. Pronto. Senhor Padre Dário, que alegria, meu Deus! Ai, Carla, nem sei. Pedimos ainda mais uma mensagem, ainda pedimos mais alguma coisa ao Padre Dário, se puder nos deixar uma mensagem. Eu vou arriscar a pedir uma coisa. Padre Dário, pode dar-nos a sua bênção para quem nos estiver a ouvir. Antes da bênção, eu ia dizer uma palavra de despedida a quem vai ouvir este programa. E se calhar vão ser muitos, não sei. Se calhar poderá até por ser repetido alguma vez, porque são programas que não têm a proximidade de uma data. Não, para outubro, quando for 1 de outubro, a morte dele, pode ali uma semana antes ou duas, o programa ser novamente repetido e serão outras pessoas a ouvi-lo. Mas eu queria agradecer muito às Raízes de Fátima e a vós, as duas, que me convidaram. Queria exortar os ouvintes todos, começando por vós as duas e por mim, por nós os três, que os santos não são propriamente para imitar,
mas há duas vertentes no Padre Cruz que nós precisamos de assumir cada vez mais. Uma vida de mais interioridade, de mais oração, de mais silêncio, de mais intimidade com Jesus, de mais amor a Nossa Senhora, de mais, é tudo mais, como Ele. Uma vida espiritual mais profunda. Os devotos do Padre Cruz têm que ser todos homens e mulheres de muita oração, como Ele era. E depois, mais caridade. Aprender com Ele a sermos os amigos dos pobres, os bons samaritanos da nossa rua, do nosso prédio, do hospital, da cadeia, os bons samaritanos. Como ele era um bom samaritano, sempre percorria Portugal inteiro. É muito bonito, deixem-me só dizer mais isto, é muito bonito. Nós conservamos, lá no arquivo, na tal Rua da Madalena, no secretariado, muitos postais que ele mandava à irmã dele, uma irmã que vivia em Alcochete. E os postais, muitos deles são uma delícia, porque é assim: estou em Monção, amanhã espero chegar ao Porto. As viagens naquela altura não eram como hoje. No dia seguinte, quero ir pela Régua e a caminho de Lamego. Depois descerei e é assim o postal todo. E finalmente, na primeira sexta-feira, espero estar em Alcochete ou espero estar em Lisboa para celebrar a primeira sexta-feira, que era a sua grande devoção ao coração de Jesus. Então, aqueles postais nos dão o que eram as viagens, o dinamismo, a ação apostólica, a paixão do Padre Cruz por anunciar Jesus Cristo e para ajudar o povo de Deus a converter-se. É bonito perceber que ele, sobretudo mais para o fim, porque também a santidade foi crescendo, se calhar, não? Como em todos nós. Chorava a fazer uma via sacra, do começo ao fim. Não havia estação onde não chorasse. Tal era a devoção às dores e aos sofrimentos de Jesus. Como também há muitas testemunhas das lágrimas dele durante a missa. A missa era de costas, como sabem, mas ele debruçava sobre o altar e soluçava por amor e pelo encanto da Eucaristia e da consagração e de Jesus servir dele, e talvez até de lhe aparecer e de lhe dizer coisas bonitas que ele bem as merecia. Então, vou-vos dar uma bênção e agradeço muito o convite que me fizeram. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Que o Padre Cruz nos alcance muitas graças e que nós consigamos a graça da sua canonização, com milagre ou sem milagre. O Papa saberá. Senhor Padre Dário, muito obrigada. Terminamos, então, com essa bênção sempre especial, não é? Recebermos uma bênção aqui de todo o nosso coração. Muito obrigada. Carla, obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Querida amiga, obrigada. E que o Padre Cruz se encarregue de vos alcançar muitos dons e graças. Muito obrigada. Até para a próxima. Obrigada. Até breve. Obrigada. E um abraço também a todos que nos acompanham aqui no Raízes de Fátima. Muito obrigada. Até sempre. Até sempre.